Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com esse nosso programa de sábado no canal Paz e Bem, com todos vocês que nos acompanham, também em parceria com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E vamos às nossas reflexões e poesias desta semana. Eu já falei aqui várias vezes, mas sempre acho que podemos abordar essa temática de novas perspectivas. E como estamos aí há alguns dias das eleições, esse tema é bastante pertinente para a gente colocar alguns pingos nos is, né? Um tema muito difícil, muito espinhoso, porque as pessoas não entendem, não têm clareza a respeito de certos conceitos e também não têm a ética, às vezes, necessária para cuidar do tema com a devida circunspecção, com o devido respeito aos limites de cada um e dentro dos princípios até legais que nos regem a Constituição, nos regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os próprios valores de respeito ao próximo. É o tema religião e política. Vejam só. Bom, religião, em todas as épocas da humanidade, esteve entrelaçada com a política, de maneira negativa e de maneira positiva. De que maneira negativa? Negativa quando a religião se apossa da política, ou se vende à política, ou compra a política, né? Ou seja, se miscui de maneira promíscua na política, manipulando as pessoas, né? Através da sua influência para direcionar as pessoas ao uso dos seus próprios interesses. Então nós temos aí de tudo, né, nesse sentido. Por exemplo, vamos pensar na Igreja Católica, que é da nossa tradição. Eu sou espírita, mas estou num país predominantemente ainda católica, nossa história é católica, né? Então vejam a Igreja, por exemplo, ela nasceu lá simples, de uma comunidade de cristãos da Galileia, de seguidores de Jesus, que nem cristãos eram, ainda judeus, né? E assim, era algo puro, algo no seu início, até numa partilha, né? Uma partilha social, até comunitária, até poderíamos dizer, que essa palavra não existia na época, socialista. Mas, com o tempo, e a partir do momento que o Império Romano foi se apossando, né, da Igreja Católica, isso foi a partir de Constantino, depois de outros imperadores e tal, que aí o que nós começamos a ter um poder político, né, que hoje está mais esvaziado, mas sempre houve. Então, por exemplo, durante séculos, né, tivemos uma instituição trágica, terrível, que era a Inquisição, que era uma união da Igreja Católica com o Estado. Vocês sabem que a Inquisição julgava as pessoas, mandava, condenava, mas a Igreja não sujava as mãos com sangue, entregava ao Estado, ao rei, né, geralmente aos monarcas, para executar a sua condenação, queimar os supostos bruxos, os dissidentes, os heréticos, enfim, todos aqueles que não se adequavam, né, à dogmática e à imposição que havia, né, que a imposição era religiosa e política, porque aí o Estado era católico, né, os reis eram coroados pelos papas, então havia essa junção. A partir da Revolução Francesa, das ideias iluministas, da ascensão da burguesia, nós temos a separação, né, do Estado e da Igreja, ou a tentativa de, né? Porque aqui no Brasil nunca ocorreu de fato, né? E aí, o que acontece? É criada a ideia de um Estado laico. O que significa laico? Não é antirreligioso. É um Estado que não privilegia nenhuma religião, né? E que não deve ser dominada pelos valores de nenhuma religião. Por quê? Porque pressupõe-se que numa nação, num país, num Estado, há várias religiões, como sempre há, né? E todas elas têm que ter o seu espaço, têm que ser respeitadas, então não se pode privilegiar nenhuma, né? Mas aqui no Brasil isso nunca foi feito, porque basta ver que em todos os lugares tem crucifixo, então há uma hegemonia, né,
Primeiro era da Igreja Católica, agora está dividida com os evangélicos tomaram conta, tanto que nós temos uma bancada evangélica, né? Então, o que significa? É uma promiscuidade, que é a moda antiga, que é medieval, né? Que é pré-iluminista, entre interesses políticos e interesses religiosos. E aí, o pior de tudo também é que esses interesses religiosos não são religiosos, puros, morais, éticos, digamos assim, apenas querendo trazer os valores, que já não seria certo, da sua própria religião para a política. Mas são interesses econômicos, que também a Igreja Católica também teve sempre isso, né? Basta ver a riqueza que tem no Vaticano, a pompa e tudo mais, e que, por exemplo, hoje o Papa Francisco é uma pessoa que, digamos, se destaca por negar a participação nesse luxo ostentatório, ostentativo, que sempre foi próprio da Igreja Católica, Apostólica Romana. E aí, hoje aqui no Brasil, nós temos uma pleiade de pastores, etc., que obviamente, que explicitamente exploram a fé popular economicamente, financeiramente, e aí está uma manipulação promíscua de múltiplos interesses, né? Totalmente imorais e totalmente antirreligiosos. Né? Então, essa é a visão negativa. A visão positiva é a seguinte: das religiões, sim, nascem os valores que, inclusive, influenciaram as nossas leis, influenciaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, a ideia de igualdade. Não havia entre os gregos, não havia entre os romanos, não havia entre os judeus, não havia entre os hindus, muito menos. Nasce com quem a ideia de igualdade? Com Jesus. Né? Mais próximo que tivemos de ideia de igualdade antes de Jesus é Sócrates, um pouco, e Buda. Buda também teve uma ideia de igualdade. Mas fora isso, no mundo ocidental não tínhamos ideia de igualdade. Era casta, eram os bárbaros, eram os escravos. Né? Então a ideia de igualdade, que é uma coisa que hoje ainda nós procuramos realizar no planeta, é uma ideia de Jesus. Não digo do cristianismo estabelecido pela igreja, hierarquizado, com guerras, com matanças, com tudo isso que nós conhecemos da história. Não, mas a igualdade proposta por Jesus, né? Que falava com a mulher, que falava com o escravo, que se dirigia a todos, romanos, judeus, crianças, de maneira igualitária. Né? E dizia que o reino de Deus está dentro de nós, todos e todas, não é de alguns privilegiados, não é de alguns apenas. Então, essa ideia de igualdade, por exemplo, a ideia de fraternidade, né? de não fazer ao próximo o que se queira, isso está nas religiões, de compaixão, tudo isso influenciou, de certa maneira, as nossas leis laicas, as nossas declarações universais laicas, mas que tiveram uma base, né? Uma influência dos valores das religiões. Né? Então, se nós, digamos, usamos a mensagem, o espírito, a seiva, a essência das religiões, que são compaixão, bondade, generosidade, desapego, desinteresse, abnegação, amor abundante, perdão, enfim, todos esses valores que fariam do planeta um paraíso, e farão, se Deus quiser, né? Nós estamos aproveitando aquilo que é bom das religiões, e isso nós podemos levar para a política. Né? Aliás, devemos levar, porque o político que se embebe desses valores sem manipular as pessoas a partir da sua própria fé particular ou dos seus próprios interesses religiosos particulares, ou usando as religiões para manipular o povo, se ele leva de fato a seiva desses valores para a prática da política, com ética, com devotamento, com honestidade, né? Com amor ao seu povo, amor aos mais pobres, amor aos mais marginalizados, ele está levando valores que vêm das religiões e que estão empurrando, né, para frente, ou melhor organizando a nossa sociedade. Então, esta é a ideia que nós temos que ter clara. Né? E isso independe de partido, independe. Algumas pessoas são capazes de fazer isso, outras não. Outras usam o nome de Jesus para matar, para defender a tortura. Contra esses não há
com esses não há diálogo, não pode haver aceitação. Quem distorce, quem fala o oposto daquilo que a ética das religiões propõe, porque a ética das religiões, seja cristã, seja espírita, seja budista, seja hinduísta, é uma ética de amor, é uma ética de generosidade, é uma ética de verdade. Né? Nenhuma das religiões, nenhuma das religiões afro-brasileiras, indígenas, prega a violência, o ódio, prega a discórdia, prega a tortura, nenhuma. Né? Então, todos os religiosos que apoiam candidatos que falam de tortura, morte, que não respeitam a vida, que não respeitam a mulher, que não respeitam a criança, estão em dissintonia com os seus próprios valores. Né? Estão tendo uma dissintonia cognitiva, né, como se diz, estão em contradição consigo próprios. Né? E há muitos que são assim, porque não compreenderam a essência das suas próprias religiões. Né? Usam a religião a seu bel prazer e não fazem da religião um instrumento de transformação de suas vidas e da vida da sociedade. Então, essas são algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Eu acho que, nesse ponto, nós estamos vivendo um momento muito grave, historicamente, no Brasil, então nós temos que estar ao lado daqueles que semeiam a paz, daqueles que acreditam nos valores do bem comum, e não daqueles que manipulam as religiões para comprar votos, para os seus próprios interesses, para se enriquecer e etc. E, como sempre, eu quero ler 2 poesias, porque também a poesia faz parte disso. Né? E já que nós estamos no mês de setembro, esta poesia eu escrevi num setembro, né, anterior, eu não sei se foi 2020 ou 2019, enfim, algum desses setembros. Os setembros estão tristes sempre, né? Têm sido tristes, porque tem essas manifestações fascistas que estão acontecendo na nossa sociedade, que se apropriaram do nosso verde e amarelo, que se apropriaram da nossa ideia de nação, de pátria, né? Para pregar a violência, o divisionismo, a morte, enfim. Né? Então, eu gostaria de ler poema de um 3 de setembro triste. A pátria é meu Caíme, que me deu o nome de Dora. A pátria é minha poesia, de Castro Alves Drummond. A pátria é meu desenredo, de Guimarães no Sertão. A pátria é meu coração, onde moram meus amores de agora, de antes, depois. A pátria é discreta alegria de um bem-te-vi na janela. A pátria é amarela de ipê. Mas a pátria também é o corpo que cai na favela, e a mancha do sangue negro, e a história de marcha ré. Pátria amada, cultuada em minha alma de criança, estás nua, desdentada, ensanguentada, queimada, rasgando nossa esperança. Piedade, musa da pátria, volta ao que nunca foste, justa, pura e sem igual. Dissolve no céu azul a gritaria atonal e faz de nós, que sabemos nossa estrada desigual, construtores desta hora, viajores do presente, em que de novo se assente uma esperança potente. Pátria amada desidratada por nosso pranto varonil, devolve-nos, mais que depressa, a seiva do nosso Brasil. E, por fim, uma outra, que essa então fala de Deus, é uma oração, pedinte de paz. Pode rugir este mundo, e de um abismo profundo ouvir-se um calado pranto. No rosto da compaixão, tenho em ti um coração, um abrigo, um acalanto. Podem se abrirem os mares, em óleos, cinzas e azares, e o verde sangrar em vão. Sempre me és a esperança, que de sombrinha ainda dança, como nos diz a canção. Podem as almas perdidas vagarem cegas, fendidas, sonâmbulas de exaustão. Nelas também tu estás, e já anuncias a paz que um dia proclamarão. Não há mal que nunca cabe, todo bem em tudo cabe, e se desdobra a visão de um horizonte rasgado, de um mundo recuperado, florido em sagrado chão. Depende de todos nós, unidos numa só voz, alçarmos essa ascensão. Mas por que estás bem aí, no além, no aquém e no aqui? Nada terá sido em vão.
Podemos moldar a vida, olhar a estrela escondida no largo da imensidão, mas não podemos negar que nesse infinito lar mora um ser de mansidão. Podemos trair a vida, mostrar a face cindida em ódio, treva, extinção, mas todos os eus profundos trazem teus germes fecundos de amor e de redenção. Ó Mãe e Pai, Deusa e Deus, acolhe esses versos meus e fala meu coração, sussurra-me o que dizer, o que cantar e fazer, e semear comunhão. Essas foram as nossas boas palavras, poesias e reflexões, com esperança que nós possamos virar esta página de pesadelo que nós estamos vivendo e termos uma esperança que vai demorar muito ainda para ser cumprida. Não será um milagre, não há salvadores da pátria que rapidamente mudarão o Brasil, mas nós temos que avançar, virar a página do bolsonarismo, do fascismo e adentrarmos um momento de reconstrução longa, sofrida e sacrificial de um país mais justo. Até a próxima.